ensinar música, para mim, tem esse papel muito mais forte de ajudar a pessoa a se conhecer, né, a se entender no mundo, a entender os seus limites e conseguir extrapolá-los, aprender a errar e acertar, e entender que faz parte da vida, que os erros, assim como os acertos, fazem parte da vida, né? E aí você vai se tornando uma pessoa muito mais forte, né? E que lida melhor, inclusive com as frustrações, né? Então, acho que a música traz muito disso, né? Então, assim, um dos pontos fundamentais do método Suzuki a, é ter a certeza de que toda pessoa é capaz de aprender, né? Que esse talento é inato ao ser humano, né? Então, se a gente tiver a abordagem correta, se a gente souber, se a formação do professor for correta, for boa, né? Ela vai conseguir encontrar os recursos e os meios de fazer com que qualquer pessoa possa tocar um instrumento, né? Outro ponto muito importante é assim, essa construção de um ambiente favorável, né? Então, assim, tanto em casa, né, como ter um bom professor ou ir a uma escola de música de qualidade, né? E assistir concertos, e assistir outras pessoas a tocarem, né? Ter uma rotina de exposição à linguagem musical, com certeza é grande parte do caminho para aprender a tocar um instrumento, né? Então, Uhum. assim, essa é a parte que cabe a todos nós, né? Como que a gente pode criar um ambiente musical favorável na nossa vida, né? Então, escutar música é um grande fator já de incorporação da música no próprio ambiente, né? Então, quando a gente vai aprender a tocar um instrumento, isso tem que ser muito mais evidente do que se a gente só escutasse música por escutar, né? Uhum. Então, isso torna o aprendizado muito mais fácil e muito mais, dá um sentido maior ao fazer musical, né? Porque você sente que você não é só você fazendo aquilo, né? O envolvimento da família é outro ponto muito importante, né? A gente, Sim. especialmente as crianças, né, tem que ter esse apoio, ele é fundamental, né? De ter os pais por perto, envolvidos e ajudando o tempo todo, né? Mas a gente também acha que os adultos precisam ter esse apoio, né? Então, muitas vezes a gente pode não ter a família por perto quando a gente é adulto, mas com certeza a gente tem amigos, né? Então, a gente pode usar os nossos amigos como parte desse apoio, né? Então, e convidar alguém para assistir um concerto, pedir para tocar em casa, né? Às vezes só de você poder conversar das dificuldades que você está tendo com o instrumento, com outra pessoa, né? Então isso é uma forma da gente se envolver, trazer alguém para perto da gente enquanto a gente aprendiz de um instrumento musical, né? Ouvir, né, é uma parte fundamental, como eu estava falando, né? E também o Marcelo também escreveu, né, que o professor dele sempre dizia que ele tinha que ouvir pelo menos um disco por semana, né? Que isso iria ajudar ele a abrir os ouvidos para a música e para o outro, né? Então, é bem isso, né? Então, assim, ouvir é parte crucial do aprendizado, né? Então, assim como na língua falada, a gente aprende bem o que a gente ouve, né? Então, a gente só entende as nuances da fala porque a gente ouve muito. Então, a gente só entende as nuances da música quando a gente se expõe a ela, né? Repetir é outro ponto importante da forma como a gente ensina pelo método Suzuki, né? Então, se a gente observar como que uma criança pequena aprende um som qualquer, ela repete exaustivamente aquele som, sem se cansar, né? E ela ainda vai procurando, testando o som e testando, improvisando, né? Ver como é que aqueles sons ficam, né? Até achar o seu jeito de reproduzir aquele som, né? E fazer aquele som ser mais parecido com o som dos outros, né? Por isso que a repetição no processo de aprendizagem tem que ser algo natural e encarado como parte do processo, né? Não é algo cansativo, algo chato, mas sim é aquilo que faz você se tornar habilidoso naquilo que você está treinando, né? Uhum. Então, uma vez que a pessoa entende, primeira coisa, a pessoa precisa entender o que ela precisa aprender, né? E só depois, isso não significa que ela aprende, sabe fazer, né? Porque primeiro você tem que entender, teoricamente, o conceito, depois você precisa entender no seu corpo como que aquilo é,
e só então você começa a repetir para realmente se tornar habilidoso naquela técnica, né? Para depois ir para a próxima, né? Então, esse é outro ponto importante do método, que a gente trabalha com um ponto de cada vez, ou um passo de cada vez, né? Assim como uma criança pequena aprende a falar, primeiro, poucas palavras, pequenas palavras, e à medida que ela se torna mais confiante, ela passa para as próximas palavras, também é assim no aprendizado do instrumento. Independente se só para criança, eu falo mais para criança, porque o método Suzuki ele foi concebido originalmente para crianças, mas a gente aplica ele igualmente com adultos, né? Mas a gente também precisa ensinar um ponto por vez, quando a gente vai ensinar um instrumento, né? Para que a pessoa se torne confiante, que eu já sei fazer isso, então agora eu posso ir para o próximo passo. Então a gente tem que ajudar o aluno a entender que o próximo passo ele vai quando ele estiver confiante, né? Então, por isso a gente trabalha em pontos separados, né? A outra coisa muito fundamental do método é o papel da revisão, né? Então, assim, fica a pergunta aí para todo mundo que está assistindo a live, se vocês deixaram de falar as primeiras palavras que vocês aprenderam quando vocês eram crianças. Ou se vocês ainda utilizam as primeiras palavras. Né? Então, com certeza, ninguém deixa para trás um aprendizado que já tem. Pelo contrário, né? Como que eu insiro aquele aprendizado, aquelas palavras ou aquelas músicas que eu já conheço, nas novas músicas que eu estou aprendendo, né? Então, as novas músicas, com certeza, a gente consegue mostrar para os nossos alunos que eles já têm aquelas ideias pré-concebidas das músicas mais fáceis. Então, vamos praticar na música mais fácil para você ficar mais habilidoso ainda e conseguir tocar a música nova de uma maneira mais fácil? Então, é trazer o papel da revisão de uma maneira positiva, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Se a gente vai praticar um esporte, com certeza a gente faz um aquecimento, a gente faz umas jogadas básicas primeiro, para depois entrar no jogo, né? Então, a gente está revisando os conceitos. Então, da mesma forma, no tocar, exige que a gente revise aquilo que a gente já sabe, para que a gente consiga desenvolver habilidades mais sofisticadas, mais elaboradas, e deixa o repertório novo para ser realmente só o repertório novo, em que a gente se preocupa em tirar as notas, em aprender aqueles sons, né? E enquanto isso a gente vai melhorando nas peças antigas, né? Então, outro ponto fundamental do método é o encorajamento, né? Então, ter quem esteja torcendo pela gente é muito importante, né? Então, as pessoas, a forma como as pessoas ao nosso redor nos incentivam, né, é que faz com que a gente queira dar os próximos passos, né? Então, assim, saber dar os feedbacks positivos, que encorajam, e com certeza vão estimular tanto a criança como o adulto a dar os próximos passos, né? E querer aprender músicas mais desafiadoras, né? E se sentir desafiado, né? Então, é muito importante esse papel de quem está ao redor, de encorajar e incentivar a que a pessoa continue indo para frente, né? E essa é a essência do método, né, Ara? Porque uma vez você tinha falado do contexto em que foi criado o método, né? O que estava acontecendo no Japão quando o Suzuki desenvolveu o método. Que o contexto era o contexto próximo de pós-guerra, não era? Isso, as famílias precisavam de apoio. Então, ele percebeu que as crianças pós-guerra eram crianças muito tristes, né? E que elas não tinham muito o que fazer, né? Elas estavam num ambiente que estava sendo reconstruído, então assim, e elas estavam realmente muito afetadas por tudo aquilo, né? E ele percebeu que a música trazia alegria para as crianças, né? Então, foi aí que ele fez que ele começou a criar toda essa metodologia de como que ele poderia ensinar as crianças a serem mais felizes, se relacionarem melhores entre si, com o mundo, né? E trazer essa alegria para elas, né? Então, assim, realmente, a Ruth, que falou ano passado, logo no começo da pandemia, dela assim, nossa, a gente está num esquema de guerra, tipo na época do Suzuki, meu Deus! Então, a gente tem aquele papel forte, né, de trabalhar pela humanidade, né? De realmente trazer essa alegria, trazer essa felicidade de você estar se realizando em algum lugar na sua vida, né?
Então, assim, e o fato da gente também, outro ponto importante é poder aprender com os outros, né? Então, acho que, assim, quando a criança, ela é exposta a diferentes pessoas, ela não se dá só com crianças, ela conversa com adultos, ela conversa com familiares, ela conversa com os amigos dos pais, ela conversa com as crianças, conversa com professores, então, ela está exposta a uma rede enorme de pessoas, né? Então, a música também faz isso, é importante que a pessoa, independente da idade, ela se exponha, porque ela vai aprender com todos, independente da idade, né? A gente aprende uns com os outros o tempo todo. Outro ponto importante é o uso de um repertório gradual, né? Então, a gente não queima etapas, né? Então, assim, o método Suzuki ele foi concebido inicialmente para violino, porque o Suzuki era violinista, mas hoje em dia o método foi desenhado para vários instrumentos. Então, tem para todos os instrumentos da família de cordas, né, além do violino, a viola, violoncelo, contrabaixo, tem flauta doce, flauta transversal, violão, piano, harpa, voz, né? E agora, assim, um dos próximos instrumentos que tá para chegar aí acordeon, né? Então, assim, tem muito instrumento, porque a filosofia, tudo isso que eu estou falando até agora, se aplica a qualquer instrumento. Eu não falei nenhuma vez que tem que ser para violino, né? Então, essa forma de ensinar é o que a gente chama da filosofia Suzuki, ela se aplica a qualquer instrumento. Né? E, na E verdade, essa é coisa qualquer coisa que a da gente queira aprender na vida, adaptação né? gradual, a gente, como aluno, a gente consegue a retomada, né? Eu acho que garante a continuidade, não é, Ara? Porque, assim, eu vejo isso. Eu fiz aulas de música desde pequena, vários instrumentos, sem tudo, sei lá, com outros métodos, ou os professores que nem tinham método, sei lá. E não tinha como continuar. Aquele momento que você dá uma parada, você dá uma desanimada, aconteceu alguma coisa na vida, você teve que parar um pouco, você não tem Uhum. de onde continuar. E o fato dessa característica de ser gradual, né, de ser bem organizado nesse sentido, eu acho que ajuda na continuidade, na retomada, né, de você não desanimar, de você não parar, você, né? Eu acho que é Porque importante. você sabe que você dá conta, né? Você sabe que se você se Uhum. esforçar, se você praticar com bastante frequência, de preferência diariamente, você vai superar aquele obstáculo, porque ele não é inatingível, né? Então, é que nem querer ensinar Sim, física sim. para uma criança de 6 anos, né? Não vai funcionar, né? Então, vai ter a hora certa de ensinar os conceitos mais difíceis, as técnicas mais difíceis, as peças mais sofisticadas. Se sofisticado, eu quero dizer, assim, mais complexas, na verdade, né? Mas tem que começar de uma forma gradual, né? Não dá para pedir para uma criança correr se ela ainda mal consegue caminhar, né? Então, acho que isso realmente te dá vontade de aprender, porque você sabe que a próxima música você vai dar conta e depois a outra você também vai dar conta, né? E assim você vai indo, né? Tem outra coisa importante, que a gente trabalha só com a leitura de partitura, como qualquer outro método de ensino, só que de uma forma um pouquinho mais retardada, né? A gente entende que assim como a fala acontece antes da leitura e da escrita, tocar no instrumento também deveria acontecer antes da leitura de partitura ou da compreensão da parte teórica da música, né? Quando você está olhando para uma partitura, a música está vindo de fora para dentro, né? Mas é muito importante que ela venha de dentro para fora, para que você consiga dominar toda a parte motora e emocional de tocar um instrumento, para daí então falar assim, agora estou preparado para começar a entender o que são aquele monte de bolinhas pretas, né? Então, tem a hora certa de aprender a ler, né? Então, a gente retarda um pouco esse início da leitura, mas com o foco em fazer com que a pessoa realmente tenha aquele controle da postura que você estava falando antes, de saber encaixar o instrumento de uma maneira que não vá levar a dor ou alguma dificuldade motora, né? E é difícil, porque se você pensar bem no caso do violino, a gente ainda vira a cabeça para o lado, né? E a gente tem que equilibrar o violino aqui entre o nosso pescoço, nosso ombro, mas é na mandíbula, ou é mais no queixo. Então, tem muito detalhe para a gente cuidar. E aí a mão do arco, né? Se você aperta um pouquinho mais, você aperta o arco com força e aí o som fica feio. Então, tem muito detalhe. Por que a gente ainda vai colocar a leitura junto disso tudo, né? Então, dentro dessa gradualidade, a leitura vai entrando um pouquinho depois, né?
E, por fim, também, para não me prolongar muito aqui, eu acho que um dos grandes pontos do método é o trabalho em grupo, o trabalho coletivo, né? Então, o método funciona corretamente se a pessoa participar de todas as atividades individuais e coletivas, né? Porque ninguém aprende a falar sozinho e, obviamente, ninguém aprende ou vai tocar sozinho na vida, né? Acho que música é uma atividade coletiva e a gente precisa estimular os alunos desde sempre a desenvolver as habilidades coletivas, né? Então, como que a gente, durante uma aula de música coletiva, a gente aprende a ouvir os outros e também aprende qual é o nosso momento de ser ouvido, né? Então, a gente aprende a tocar em conjunto, a gente realiza trabalhos coletivos, especialmente cooperativos, né? Então, a gente ajuda a criar um ambiente em que as pessoas fazem algo em prol de que saia melhor para todo mundo, né? Quando você toca numa orquestra ou num grupo, todo mundo tem que tirar o seu melhor som para que o som do grupo soe o mais lindo possível. Então, a gente sempre preza pela cooperação e não pela competição, né? Fora que tocar em grupo faz você criar novos amigos, se relacionar com pessoas que você não conheceria de outra forma, né? Aprende a lidar com um mundo de inclusão, de respeito, de cooperação, em vez de ser de competição e de individualidade. Então, acho que por isso que eu amo tanto esse método e acho que ele tem muito a contribuir assim para transformar o mundo mesmo, né? Porque a ideia é cultivar corações nobres, sensíveis, através do amor e do envolvimento da família, do professor, e isso vai tornando toda uma sociedade mais justa e mais humana. Sim. Ai, que delícia ouvir isso. Que bom que você não encerrou a live ali naquele momento e quis falar isso, porque é muito gostoso essa parte. Ouvir sobre o Ah, método, bom, muito lindo. Obrigada. que bom. Nossa, é inspirador, assim. Muito inspirador. É. Que bom. Pergunta, o Marlon está perguntando se você como que se identifica o professor Suzuki, se você acha um professor do método Suzuki só na escola Suzuki ou se existe professores com essa formação em outras escolas. Como é que funciona Assim, isso? o método Suzuki, ele está espalhado por todo o planeta, né? Tem professores habilitados para trabalhar com essa metodologia. No Brasil, a gente precisa fazer cursos de capacitação em método Suzuki. Então, o primeiro curso que a gente faz se chama Filosofia Suzuki, onde a gente tem uma visão bem mais aprofundada de todos esses tópicos que eu falei até agora, né? Com um professor capacitador, né? No Brasil existem 3 professores capacitadores, mas também vem outros professores de fora dessa formação. E, em seguida, o professor precisa realizar os cursos de capacitação em livros, né, que a gente chama dessa forma, que é, por exemplo, o direcionamento, se o professor for violinista, então ele vai estudar a pedagogia do violino, através da metodologia Suzuki, se ele for pianista, ele vai estudar a pedagogia do piano, pelo método Suzuki, e assim por diante, né. Existem várias escolas que trabalham com o método Suzuki, né? Então, quem tiver interesse em procurar um professor Suzuki que é especializado, que tem essa formação, e é uma formação continuada, que isso é o mais legal, né? São anos e anos de formação e isso não acaba mais, não tem fim se o professor quiser, né? Então, assim, a gente realmente está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando. Pode entrar no site da Associação Suzuki das Américas. Ruth, você está aí? Você podia escrever isso de repente aqui na, no chat aqui, se você tiver, porque ela tem uma base de dados muito grande de professores que são credenciados, né? E, e aí você pode ter esse acesso às partes do Brasil. Oi, Marcela. Marcela? Marcela?
Voltou? Oi. Tem aqui, deu algum problema. Eu fui digitar Sul das Américas. Nem apareceu o que você colocou, eu acho. Deixa eu ver, não tô vendo aqui. Associação Suzuki das Américas, tá aqui sim. Aham. É isso aí. E é isso, então, nesse site dá para ter mais algumas informações sobre o método, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, lá tem um pouco do resumo, tudo a maioria das coisas está escrita em inglês, tem algumas escritas em português já, mas também me coloco à disposição, se quem quiser conversar comigo para saber um pouco mais, quiser começar a formação Suzuki como professor também, pode me perguntar, eu posso explicar algumas coisas, né? E acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Queira escrever aqui para a área? Ou para Marcela. Acho que não, né? Ou para mim. Ai, ai, que delícia te ouvir falando, que delícia de. Foi um momento muito delicioso. Muito obrigada por você ter aceitado meu convite. Ai, Imagina, foi um prazer. eu tô super emocionada, assim, tô super inspirada. Eu acho que eu tô no caminho certo, assim. A gente tem que ter música na nossa vida. E muito obrigada por esse momento delicioso que você deu pra gente. Todo mundo que ficou aqui com a gente na live, muito obrigada, viu, por vocês terem ficado aqui com a gente. Valeu mesmo. Obrigada, gente. Fico feliz de ter contribuído, Marcela, e agradeço a todos que assistiram a live. E espero que a música contagie a todos. Isso, esse é o nosso desejo, né, Ara? Não é? Sim, sim. Sim, muita música, né? E aí, com a música, o corpo movimenta, a mente, o coração movimenta, né? Isso mesmo. E tudo vai se movimentando. Um beijo. Então tá bom. Obrigadão. Obrigada, gente. Então tá bom. Obrigada, Uma valeu. boa noite para você. Tchau. Escute música, Ara. Escute uma música clássica antes de dormir. Você pode ouvir o chocolate quente, viu, Marcela? Um beijo. Ixi, é verdade. Não, qual que é? Ale... Alegro! Pam, 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 pararararam. Então, vou cantar para você. Um beijão. Beijo, Marcela. Obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Eu que te agradeço, Ara. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.